Vamos começar, tá bom? Você que está aqui conosco nesta noite, você é muito bem-vindo, boa noite, a graça e a paz de Jesus esteja com você. Nosso bate-papo de toda quarta-feira, um tempo descontraído, mas ao mesmo tempo com seriedade, com reverência, com espírito de adoração a Deus. Que esse mesmo espírito esteja aí contigo, na tua casa, ou aonde você esteja, que possamos estar nesse espírito de adoração, de reverência, de culto a Deus, e que você possa fazer isso aí no conforto de sua casa, ao lado de seus familiares, se assim você estiver. Então que nessa noite nós possamos glorificar a Deus, tá bom? Lucas Paz, meu irmão, entrou aí, Deus te abençoe, graça e paz. Meus amados irmãos, eu quero ler só um texto para a gente começar nosso tempo hoje à noite. Acredito que a gente vai citar ele em outros momentos dessa live. Nossa live hoje a gente vai falar sobre alegria em tempos de provações, em tempos de dificuldade. Parece um paradoxo, né? Como estar alegre diante das lutas, das dores, dos sofrimentos, como isso é possível, né? Aprenderemos nesta noite que é possível, tá certo? Então, quero ler um texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4, um versículo bastante conhecido de todos nós, onde o apóstolo Paulo traz uma recomendação muito importante para aquela amada e querida igreja do apóstolo, onde ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esse é um contexto em que, inclusive, a gente leu alguns versículos quando nós falamos sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre tribulações, que são os versos posteriores, né? Que vai dizer que não andeis ansiosos. E a alegria, por isso que Paulo remete à alegria antes de falar sobre esse assunto, porque a alegria é um antídoto para as preocupações, para as ansiedades, e ele vai especificar aonde deve estar o centro da nossa alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Não é em alguma coisa, não é em algo, mas no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E a constância disso, ele diz sempre. Então, ele diz não somente a constância dessa alegria, sempre, mas ele também direciona aonde deve estar o nosso contentamento, no Senhor. Então ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, tá? Então que a gente possa começar essa live com esse espírito. Eu sei que é difícil a gente se alegrar em coisas que aparentemente roubam de nós o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa felicidade. Então, esse é um convite para que nós possamos depositar sempre no Senhor essa expectativa. Porque se nós depositarmos no Senhor essa expectativa, certamente jamais seremos frustrados. O Senhor é sempre o motivo da nossa alegria, é a razão da nossa alegria, certo? Então, que nesta noite você comece esta live com esse espírito. Eu não sei como você está aí, talvez sua alma esteja abatida, talvez você esteja passando por aflições, e eu acredito, porque eu também ando em alguns momentos bastante angustiado com tudo isso que temos visto, com toda essa situação à nossa volta. E é nesse tempo que Deus tem nos convidado: alegrai-vos em mim, alegrem-se em mim. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, no Senhor. Então nossa proposta hoje é conduzir você a isso. Eu quero começar então conduzindo você a uma oração a Deus. Vá a Ele neste momento. Derrame sobre Deus tua ansiedade, tuas preocupações, tuas angústias, e que Deus conceda esta alegria, que não vem das circunstâncias, não vem das coisas, vem dele mesmo, produzida pelo seu Espírito dentro de nós, Espírito que habita em nós. Que nesta noite essa alegria flua como um rio, transborde dentro de você, de dentro para fora. Ore nesse momento a Deus. Maravilhoso Deus. Pai, que oportunidade nós estamos tendo neste momento de poder estar em Tua presença mais uma vez. Não é qualquer presença, mas é a mais sublime de todas as presenças. É o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todo o universo, dono dele. Pai, que privilégio temos de Te chamar de Pai. Nosso espírito clama: Abba, Pai. Pai, Tu conheces nossas aflições, nossas angústias, nossos sofrimentos. O Senhor conhece cada lágrima.
Obrigado, Deus, porque o Senhor não é indiferente ao nosso sofrer. Pai, que nesta noite este convite a se alegrar-se no Senhor tome conta dos nossos corações e da nossa mente. Ensina-nos, ó Deus, a jogar as nossas expectativas no Senhor. Pai, ensina o teu povo a se alegrar no Senhor. Não quando tudo estiver bem, mas sempre, como disse Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, em toda e qualquer circunstância. Porque sabemos, ó Deus, que não dependemos das circunstâncias para nos alegrar no Senhor. Em Ti, ó Deus, a fonte de toda alegria. Que esta fonte, ó Deus, jorre dentro de nós, de dentro para fora nesta noite. Inundando o nosso ser, ó Deus, nos animando. Mesmo quando os nossos olhos, ó Deus, avistam coisas ruins e que entristecem o nosso coração. Mas que a Tua alegria esteja protegendo, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, de todas as aflições vindas deste mundo. Abençoa-nos, ó Deus, e nos direciona nesse tempo. Assim oramos, ó Deus, agradecido por cada irmão que está conosco nesta live, que dedicaram este tempo para estar conosco, adorando o Teu nome, com louvores, meditando em reflexões de Tua palavra. Que o Senhor nos ensine nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar, vamos cantar o corinho Esta Paz. Falo sobre isso, nesta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo nos vai bem, isso é porque temos o Senhor, e isso é suficiente para nós, tá bom? Então louve a Deus conosco. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Você pode cantar aí, onde você está? Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha seu grande amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha seu grande amor, não me guie por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ou ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Amém. Que nesse período de quarentena, que todo mundo tá bem, com o coração bem apertado, porque os dias
eles estão maus mesmo, são dias difíceis para todo mundo. E que nesse momento nós possamos estar olhando para Cristo, olhando para os montes, lembrando que o nosso socorro vem dele, lembrando que o nosso auxílio, bem socorro na hora da angústia é o nosso Deus. É Ele que irá nos consolar nesse momento e é nele que nós temos a nossa esperança, que nós podemos confiar que Ele que domina todas as coisas. E a partir do momento que Ele queira que isso tudo acabe, isso vai acabar. Mas até lá, que Ele não quer ainda, nós possamos confiar, caminhar e confiar no nosso Deus. Ele é dono de todas as coisas e nós somos propriedades suas e por isso nós nos sentimos seguros, porque Ele é o bom pastor, como nós já temos aprendido aqui. Nós somos ovelhas e estamos em suas mãos e ninguém arrebata as ovelhas de suas mãos. E é por isso que nós nos sentimos seguros neste Deus, tá bom?
Então, nós vamos ter agora aquele tempo de bate-papo, o tempo de meditação na Palavra de Deus. Você que entrou agora nesse momento, seja muito bem-vindo, boa noite para você, graça e paz. Esse é um tempo em que a gente faz uma espécie de bate-papo sobre alguns assuntos relevantes, obviamente, para esse tempo. É uma forma de trocar ideias e também a gente fica à disposição de ouvir você, tá bom? Você pode compartilhar suas dúvidas, você pode fazer pergunta enquanto nós estamos aqui comentando, falando sobre o assunto em questão. Então, por isso que é um tempo muito bacana, porque às vezes você que está nos ouvindo gostaria de, inclusive, contribuir acerca do que nós estamos falando e você pode fazer isso, tá bom? Então, enquanto nós estivermos aqui, você pode fazer isso. Vocês estão esperando eu chamar? Pode vir. Problema técnico aqui, né? Foi, né? Os meninos vão se posicionar aqui. E aí, galera? Pra gente poder ter o nosso tempo. E é o Gabriel, pra quem não sabe. Eu sou o Gabriel, é um prazer estar com vocês nessa noite. Fui convidado para participar dessa live. Uma técnica que descarregou. Com antecedência, né? Que é Tem tudo, muita né? antecedência. Descarregou, foi? Foi, tive que passar para o telefone da Thay. Fala um pouquinho. Isso chama Pra falta você aí que de talvez, programação. eu não sei se tem alguém que é a primeira vez que está conosco, mas nas quartas-feiras o Gabriel tem me ajudado e o Guilherme também tem contribuído nesse tempo de compartilhar em alguns assuntos da Palavra de Deus. Então, estaremos hoje aqui nós três discutindo acerca desse tema que foi proposto, que é um tema, na verdade, meu Deus. Derrubamos a água. Calma, certo? Calma, muita calma nessa hora. Vou pegar um pano pra ti. Muita calma Acontece, nessa falhas hora. técnicas. Falhas técnicas. Acontece. Ao vivo é Acontece, assim, ao acontece. vivo é assim. Sim, sim. Certo? Ao Acontece. vivo Deus é soberano. é dessa Acontece. maneira. Certo? Sofrimento, vamos falar hoje. Eu comecei já aqui. Na verdade, fazia tudo Vamos plano reagir do... com alegria diante do sofrimento. Isso fazia parte, né? Fazia parte, foi tudo planejado isso aqui. Você tá achando que foi pra casa? Planejado. Foi tudo planejado, irmão. Antes da certo? fundação Pra que do ele mundo. possa se alegrar apesar disso. Isso. Ok. Mais alguma coisa aí? Não, acho que só isso. Não, Faz pode- só agora a gente pode começar. Agora a gente pode começar. Faz só recuar água aqui pra nós, por favor. Agora a gente bota no Então, chão. pessoal, com essa cena É porque o espaço aqui fica pequeno. icônica, épica, nós... Ficou E o interessante é que vai sempre pro YouTube depois, né? Então, essa cena vai ficar gravada, apesar de estar assistindo a nossa live. Corta. Essa cena épica vai ficar gravada. Tu vai viu? ficar com a tua Bíblia na mão? Então, Pode ser tranquilo. Pronto, aí eu acho que fica melhor, porque senão o espaço... Vou ficar com a minha aqui também, porque senão o espaço acaba ficando pequeno, beleza? Pois bem, irmãos, depois de todos esses episódios acontecidos, estamos nós aqui de fato mesmo para trazer a reflexão, tá certo? agora vai começar de verdade. Gabriel vai começar aí as reflexões, as primeiras considerações e depois a gente vai discorrendo junto com você. Só lembrando, tá? Você que talvez esqueceu, você pode colocar suas perguntas aqui, comentários, inclusive, para somar o que a gente está falando, iremos considerar e ler todos eles, tá bom? Então, galera, mais uma vez, boa noite. Que bom estar com vocês aqui, muita alegria. Meu coração está contente em estar com vocês durante esse tempo para matar um pouquinho a saudade, tá bom? O tema que a gente propôs de início é alegria em meio às provações. A gente pretende abordar esse tema biblicamente, tratando, explicando, expondo o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto, ok? A gente vai falar que, na verdade, a nossa tese vai ser de que a palavra de Deus nos ensina a manter um espírito de contentamento, de júbilo em meio ao sofrimento. É lógico que você percebe isso através do tema, mas a gente precisa tratar de alguns assuntos, alguns pormenores, algumas questões para que a gente possa chegar até isso, né? A gente precisa defender um pressuposto nosso, e é um pressuposto bíblico, a gente entende, né? Mas que, na verdade, ao mesmo tempo, é a destruição de um pressuposto do nosso contexto evangélico hoje. A gente está num contexto evangélico neopentecostal muito forte no nosso país, né? Então a gente também há uma teologia da prosperidade muito forte no nosso contexto, e aqui não obrigatoriamente no que se refere a dinheiro, mas no sentido de defender uma visão que exclui da vida cristã todo e qualquer tipo de sofrimento. A gente tem visto e tem ouvido pregadores
proclamar aí a todas as pessoas que a vida cristã é uma vida de conforto, é uma vida de total comodidade, de total facilidade, de uma alegria que não é essa alegria de Cristo, mas uma alegria totalmente confortável e baseada no que esse mundo tem a nos oferecer. Praticamente a teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade, tem esse aspecto de defender que a fé cristã ela está sempre alicerçada em um conforto, ou seja, o crente não sofre, o crente não passa por dificuldades. E se você está passando por isso, a única explicação razoável é que você cometeu algum pecado. Muitos pastores aconselham nesse sentido, um membro da sua igreja que está doente, que está sofrendo, que está com algum problema, isso não é porque ele é cristão de verdade, porque ele fez algo que agrada a Deus. Muito pelo contrário, é porque ou ele está endemoniado, ou porque ele pecou de alguma forma contra Deus. Então, isso é uma teologia que nós acreditamos ser demoníaca. É uma visão que nós acreditamos ser totalmente antibíblica e que nós precisamos destruir, nós precisamos lançar ela pelo ar para que nós possamos trabalhar o nosso assunto nessa noite. Porque a gente entende que, muito pelo contrário, na verdade, através da Bíblia, a vida cristã sempre vai ser marcada por sofrimento. A vida cristã sempre vai ser marcada por dificuldades e por momentos de angústia. Nunca apenas pelo conforto e pela comodidade. Essa visão não se sustenta biblicamente, a gente vai mostrar isso para você, deixar o Guilherme à vontade para ele apontar alguns caminhos nesse sentido. Sim, hoje em dia é muito comum, o Gabriel já falou, se você não está prosperando é porque tem um devorador na sua vida. Né? Você tem que repreender esse devorador com sal grosso, sabonete ungido, óleo ungido e assim sucessivamente. A teologia da prosperidade, ela torceu de maneira completa as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque não é errado dizer que o crente é abençoado por Deus, que Deus abençoa os seus filhos de maneira na área financeira. Né? Não é errado. Agora, a questão é que a teologia da prosperidade só pega essa parte, né, e exclui o sofrimento completamente da vida cristã. E não é assim que a gente vê, não é assim que Cristo ensina, não é isso que a gente vê nos evangelhos, não é isso que a gente vê nas doutrinas dos apóstolos. Muito pelo contrário, a gente vê sempre desde o início, né, o próprio Cristo, em um dos seus sermões mais conhecidos, o sermão sobre o monte, né, o sermão do monte, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele já começa falando de sofrimento, ele já começa falando que é necessário que isso vai acontecer nas nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 10 ao 12, você pode conferir na sua Bíblia, que Cristo vai dizer que bem-aventurado é quando vocês forem injuriados, se forem perseguidos por causa do meu nome. Então, o bem-aventurado ali é feliz, né? As beatitudes, as bem-aventuranças. Felizes são aqueles que sofrem, né, por causa do meu nome. Então, muito pelo contrário do que a teologia da prosperidade prega, ou do que muitos cristãos com a mente torcida pregam, o sofrimento está inserido desde o começo nos ensinamentos de Cristo. Continuando em Mateus, né, quando ele vai chamar os seus discípulos, dizer que é necessário que ele sofra, ele mesmo ensina isso aos seus discípulos, dizendo que é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, seja cuspido, seja condenado, sofra para que nós venhamos a ser salvos. Né? Então, nos Evangelhos e na Bíblia está recheado dizendo que é necessário que nós soframos. O sofrimento faz parte dos ensinamentos de Cristo, que mais tarde vai refletir na doutrina dos apóstolos. Então, o sofrimento não pode ser excluído da vida cristã, pelo contrário. Ele é ensinado desde o começo por Cristo. Mateus capítulo 10, verso 21 a 22, vai dizer que nós, por causa do nome de Cristo, seremos odiados por todos. Então, o sofrimento sempre fez parte do discurso de Jesus e é uma loucura tentar excluir essa parte fundamental na caminhada cristã. Você vai sofrer, não se preocupe, cedo ou tarde você vai passar por sofrimento, por luta, por dor, né? Se não estiver passando agora. Essa é uma palavra não tanto motivacional, Achei coach, né? mas bíblica, né? Então poderíamos dizer que o sofrimento é a marca do cristão, né? Se você é um cristão e se você não sofre, tá aí é errado. Eu acho que o caminho está errado. Na verdade, o convite de Jesus Cristo a nós é um convite ao sofrimento, né? Quando ele diz, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O seguir é realmente isso. Jesus, quando tomou a sua cruz, foi ao Calvário e são essas coisas que nos aguardam. Essa é uma marca que, na verdade, nos identifica
com Cristo Jesus. Tanto é que os discípulos na igreja primitiva, quando você lê o livro de Atos, você vê que eles se alegravam quando eles sofriam por causa do nome de Cristo, né? Dignos, né? Se achavam dignos, né? É claro que eu não sei se a gente vai fazer isso mais tarde, só fazer uma distinção entre o que é sofrer por Cristo e sofrer... Não pensou não, mas não pensou vai não, fazer, né? vai fazer. Pronto, né? Pedro, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele faz isso muito bem, né? Ele faz essa distinção. Você pode estar aí, então eu estou sofrendo, então eu estou abençoado, então eu estou no caminho certo. Cuidado, tá? A gente precisa entender que, embora o sofrimento faça parte da nossa caminhada cristã, é uma marca, mas precisamos entender que tipos de sofrimento é esse que está vindo sobre nós, tá? Uma coisa é nós estarmos sofrendo porque nós somos fiéis, nós estamos sofrendo pela causa do Evangelho, porque temos dado testemunho, porque vivemos de forma íntegra nesse mundo e assim como Jó padeceu e sofreu por diversas coisas, não por causa do seu pecado. Outra coisa é nós passarmos por situações adversas e complicadas fruto do nosso pecado. A gente plantou e a gente colheu, certo? Então é importante a gente distinguir essas coisas. Quando nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado, nós não devemos se alegrar, devemos nos envergonhar. Devemos nos envergonhar, devemos nos entristecer, nos arrependermos diante de Deus. Mas quando o nosso sofrimento é um sofrimento que redunda em glória para Deus, porque ele está vindo sobre nós por causa do amor ao Evangelho, por causa do nosso testemunho, ou por causa de situações adversas como de Jó, que não pecou, mas calamidades vieram sobre sua vida, então Deus convida a nós a nos alegrarmos. Tiago, quando escreve sua carta, né, ele faz esse convite, né, aos irmãos que estavam passando por dificuldades, ele chama os irmãos a se alegrarem, entende por motivo, né, de grande alegria o passardes por provações, situações adversas, certo? Então, a verdade é que de fato é isso mesmo. A Bíblia, ela nos ensina que o sofrimento faz parte da nossa vida, certo, irmãos? Faz parte da nossa vida. O Gabriel começou muito bem apontando isso, desmistificando, né, e até mesmo exortando essa geração de pregadores hoje nos nossos dias que apregou coisas diferentes, né, de que você não vai sofrer, enfim. E se você for sincero consigo mesmo, a experiência da nossa vida, ela diz bem diferente, né, meu irmão? A experiência da nossa vida nos apresenta um caminho de sofrimento, certo? É interessante esse ponto que o pastor destacou, essa distinção, né? A gente, o exemplo supremo é sempre o Valdomiro, né? Sempre supremo, sempre nessa área o Valdomiro. Eu não estou aguentando mais, eu estou sofrendo, e a gente sabe que ele é um bandido, né? Então não é o tipo de sofrimento que nós estamos falando aqui. Né? Inclusive esse bandido essa semana, desculpa aqui a expressão, mas essa é a verdade mesmo, não sei se você andou vendo, né? Ele estava vendendo uma semente de feijão a R$1.000. Meus irmãos, isso é muita palhaçada do pica-pau, com o Evangelho, tá certo? Então, homens como esse precisam ser denunciados por amor ao Evangelho, como a Bíblia ensina que deve ser feito, que devemos combater os falsos mestres, falsos profetas, por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor ao Evangelho, por amor à sã doutrina, certo? Essa distinção, continuando assim, só nesse ponto que o pastor falou, é importante. Tem um texto que eu gosto muito, que eu sempre destaco quando estou falando sobre isso, que é o texto de 2 Timóteo 3,12. Paulo diz que, contando sobre a sua experiência de sofrimento, de coisas que ele teve que lidar, ele diz que, então eu concluo dizendo assim, ó, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, ou seja, é basicamente isso. Todos aqueles que querem viver realmente uma vida que agrada a Deus serão perseguidos. E isso casa com as palavras de Jesus também, em João capítulo 16, versículo 33, que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, para a gente pular desse ponto, na verdade, só desmistificando essa visão errada que tem predominado muito no meio evangélico, e muitas pessoas muitas vezes ficam atormentadas por uma visão como essa, mas a gente entende através desses textos que realmente o cristão vai sofrer. E, por exemplo, um texto como esse que eu acabei de citar aqui, diz que no mundo onde nós habitamos, nós vamos ter aflições, mas Jesus traz um consolo, dizendo que nós podemos crer nele, confiar nele, porque ele venceu esse mundo. Acho que a gente precisa complementar um pouco, só fazendo a gente entender por que acontece essa oposição tão forte, né? A gente entende que realmente vai sofrer, mas a gente viu Paulo dizendo que os que querem viver piedosamente em Cristo, a gente vê Jesus dizendo que nós vamos
sofrer nesse mundo. E a pergunta às vezes é, talvez alguém que vem à fé cristã, por que eu vou sofrer? Será que não dava para ser diferente? Não dava para ser mais fácil? Não dava para a porta ser um pouquinho mais larga para me poder passar? Por que esse sofrimento? Por que tanta coisa assim? A gente vai aceitar porque é bíblico, né? Tipo, eu poderia deixar, não vamos tratar disso, vai ter que aceitar, vai sofrer e pronto. Não quiser, sai fora. Mas tem algumas das coisas que explicam isso, né? O Guilherme pode ficar à vontade para falar sobre isso. Sim, é verdade. Eu tenho certeza. A maior causa de todo sofrimento na humanidade é o diabo e é o pecado do ser humano, né? Nós, antes de sermos convertidos, eu acredito que nós vivíamos, né, no curso deste mundo, como Paulo explica muito bem, em todas as suas cartas, nós vivíamos correndo como o mundo vive correndo. Nós vivíamos no curso desta era, né, fazendo aquilo que o príncipe deste mundo ordenava. A partir do momento que Cristo atua em nossos corações, nós vamos totalmente o oposto do caminho que nós íamos antes. Então, nós não trilhamos mais o caminho largo, como Cristo fala, mas agora nós trilhamos o caminho estreito. Então, imagina, você é um cristão convertido, né, e creio que você seja mesmo, e você quer viver de maneira piedosa, de maneira verdadeira em um mundo mentiroso. A oposição, obviamente, é clara. E digo mais, se nós quisermos negar o sofrimento na vida cristã, nós estaremos negando o nosso chamado que Cristo faz. Porque em Mateus capítulo 16, quando ele vai falar sobre o preço do discipulado, ele diz, a primeira coisa, como o pastor citou aqui, é necessário você pegar a sua cruz. E a ideia de cruz ali, quando você pega a sua cruz, é um condenado que vai para a morte. Né? Só carrega a cruz aquele que vai para a morte. Né? É basicamente você cavar a sua própria cova. Então, um dos principais motivos por qual há esse sofrimento com a vida cristã, na vida cristã, é por conta do nosso pecado, é por conta do diabo, é por conta de tudo ao nosso redor. Né? Nós vivemos num sistema anti-Deus e agora queremos viver como luzeiros neste mundo de trevas. E esse é o principal motivo por qual há esse sofrimento, há essa oposição na vida cristã. Sim, negar o sofrimento é negar os propósitos de Deus, né? Deus tem propósitos no sofrimento. Então, isso é preciso entender. Deus aperfeiçoou o seu Filho, como o autor de Hebreus vai dizer, por meio do sofrimento, e é por meio do sofrimento que Deus também aperfeiçoa a nossa vida. Então, nossa caminhada cristã, ela passa pelo sofrimento. É o meio que Deus usa para nos aperfeiçoar. A história de Jó é a prova clara disso, né? O texto começa dizendo que o cara tinha uma vida excepcional diante de Deus, mas você vê no final do livro de Jó, diante das experiências de sofrimento, você percebe uma experiência mais avançada na sua relação com Deus, né? Então, Deus usa o sofrimento, e remover o sofrimento da nossa vida é remover o caminho que Deus usa para trabalhar em nossas vidas, certo? Então, por isso que é prejudicial, tá bom? Então, o que compete a nós, quando nós estamos passando por sofrimento, é aprender tudo quanto Deus deseja nos ensinar, né? É ter essa sensibilidade, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar o tempo todo questionando Deus, murmurando, né? É você ter essa sensibilidade para entender isso e fazer as perguntas certas. Deus, o que o Senhor deseja me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso, né? Me dê ânimo, Senhor, para suportar as aflições, porque eu sei que o Senhor não vai permitir eu passar por dores e lutas maiores do que as que eu possa suportar, né? Então, você recorrer a Deus nessa perspectiva é saudável, é saudável. É isso aí. Então, o pastor falou um pouco do propósito, né? A gente vai entrar um pouco mais em profundidade, um pouquinho já nisso aí, como a gente deve ter uma visão mais completa do sofrimento. Mas só complementando o que o Gui disse, né? A gente não tem por que duvidar dessa realidade do sofrimento, porque há muitas coisas que tornam ele claro para nós. Então a gente está numa arena de batalha, a gente está numa guerra, e desprezar o sofrimento na vida cristã é como achar que nós entramos nessa batalha para ficar apertando a mão dos nossos adversários, né? Não é assim. Nós temos inimigos, eles querem nos destruir, eles querem nos matar. Então, a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Então, ela vai ser marcada por muitos momentos de dores, de angústia, de sofrimento, que não podem... Essa verdade bíblica é muito clara e a gente não precisa argumentar contra ela, porque ela é muito simples de ser compreendida nesse sentido, né? De ser visto na Bíblia.
como a gente vai lidar com ele é outros 500, como a gente poderia dizer. Mas, nesse ponto, talvez alguns irmãos estejam pensando, não, isso aí, entender que o sofrimento é a realidade da vida cristã é tranquilo, eu não tenho dificuldades quanto a isso. Realmente, a vida cristã realmente é marcada por sofrimento. A minha experiência prova isso, eu não duvido, nenhuma vez duvidei disso. Para mim, a minha leitura bíblica clara apresenta isso. A minha questão já é outra. Como lidar com o sofrimento. Que é o mais difícil, né? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que chorar tanto? Por que eu tenho que passar por tantas dores? Será que o sofrimento, essa coisa tão ruim que é o sofrimento, tinha mesmo que ser assim? Eu sei que eu tenho a Jesus, mas ele não poderia tornar as coisas mais fáceis, não pode ser mais simples, por que tenho que passar por tudo isso, né? Será que Deus tem me ensinado algo? Será que Deus quer me ensinar algo? Será que no sofrimento há um propósito? Será que há alguma lição a ser aprendida? Será que eu posso crescer de alguma maneira? Talvez seja essa a sua pergunta diante dos seus sofrimentos, diante da sua angústia. Não questionar se você, por que o sofrimento existe, mas por que eu tenho que passar por tudo isso e o que Deus quer me ensinar diante de tudo isso, né? Cuidado com as perguntas também, né? Que às vezes no meio do sofrimento a gente pode se recorrer àquela pergunta do paradoxo de Epicuro, né? De se Deus é bom, como é que ele permite o sofrimento? E se eu estou sofrendo, então Deus não existe? E aí você acaba entrando num caminho de descrença, que infelizmente muitos pegam esse caminho no meio do sofrimento, acabam se apartando, né? É uma apostasia, e é triste quando isso ocorre. Na verdade, a gente precisa encontrar em Deus razões e propósitos, né? Diante de tudo isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, talvez o pessoal que esteja aí entendeu tudo isso. E uma coisa que você precisa entender, que não é o que a gente está querendo dizer, certo? Dizer para você, você não deve sofrer, né? Que se você está sofrendo, então é porque você é um fraco, alguma coisa dessa natureza. Não entenda, não é isso que nós estamos querendo dizer, certo? Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldades. O que nós queremos mostrar aqui, e o sofrimento faz parte da caminhada. Queremos também apresentar para você propósitos, certo? Para que o sofrimento não seja um fim em si mesmo. Porque se ele for um fim em si mesmo, nós estamos fadados ao sofrimento. É terrível. A gente não encontra esperança, não encontra razão, só sofrimento. E é por isso que muitas pessoas tiram suas próprias vidas. Porque não suporta tamanho sofrimento. Porque não encontra uma redenção. Não encontra uma redenção para o seu sofrimento. E é por isso que a gente precisa entender. Nosso debate aqui é ajudar você a entender que, embora passando por aflições, nós podemos ter alegria. Um exemplo clássico disso, que a gente, nos últimos debates, a gente citou bastante os irmãos da Macedônia, foi para várias coisas, né? Sobre generosidade em meio à pobreza, e eles também são exemplo disso. Por exemplo, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 8, vai dizer assim acerca dos irmãos da Macedônia: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Então, esses irmãos conseguiam fazer isso. Eles conseguiam ser muito generosos em meio a muita pobreza e conseguiam ter abundância de alegria em muita prova de tribulação. Então, perceba-se, eles estavam atribulados? Estavam, mas estavam também alegres. Então, você consegue passar por muita tribulação de modo com o coração alegre no Senhor. E é isso que te dá a força para você passar pela tribulação. Já pensou você passar por muita tribulação sem esse sustento da alegria no Senhor? Isso vai te consumir. Isso vai arrastar você. Então, a nossa proposta é tentar ajudar você a, inclusive nesse tempo, né, de Covid, esse tempo, essa situação difícil, de angústia, de aflições que todos nós estamos passando, passar por isso, mas também experimentar no nosso coração a abundância de alegria. O famoso passando pela glória, passando pela prova, dando glória a Deus. É, mais ou menos isso, certo? Então, a gente entende, a gente está no nosso script aqui, né? Mostrar que há uma postura correta diante do sofrimento, mas a gente precisa entender, né, que
a gente só chega a essa postura correta diante do sofrimento, que vai ser essa postura de alegria, se nós antes entendemos o propósito do sofrimento. Exatamente. Porque a gente não tem como... eu tô alegre no sofrimento. Por que tu tá alegre no sofrimento? Sei não, só sei que eu tô alegre no sofrimento. É assim, Só fica sei que alegre é no assim. sofrimento. Tô aqui sendo chibateado, mas é alegre no sofrimento. Não. Alegria. Ninguém chega a essa convicção e a esse estilo de vida sem o entendimento correto do propósito do sofrimento. E o Guilherme vai falar sobre isso agora. É mesmo? 1, verso 2. É o texto-chave aqui do que a gente está falando. O pastor citou ele aqui, não foi? Sim. Tiago, capítulo 1. Teve uma pergunta aí depois vocês olham. O pastor que está aqui. Foi de quem? Foi da Tamis. Pronto, está aqui. Tiago 1, versículo 2. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É comum nós, né, como seres humanos, né, aptos para a sobrevivência, olharmos o sofrimento só como algo negativo. É comum. Se nós somos pecadores, é comum a gente olhar para o sofrimento, a gente ver que é algo descartável, que nós temos que sair logo dali. Eu estou sofrendo, estou passando pela prova, meu Deus, me liberta logo dessa prova, me tira dessa prova, eu quero dar meu testemunho na igreja. Né? Só que nós precisamos ter uma visão mais completa do sofrimento. É normal nós termos essa visão de que o sofrimento, a gente tem que sair logo do sofrimento. É normal como seres humanos. Mas nós precisamos ter uma visão mais completa do sofrimento. A primeira coisa que nós percebemos olhando para esse texto de Tiago é: o sofrimento não é estéril. Né? O sofrimento não é estéril. O próprio texto de Tiago vai dizer que o sofrimento aqui desses irmãos produz a perseverança. Ou seja, em outras palavras, nesse contexto aqui, na vida geral, o sofrimento pode nos conduzir, ele nos conduz à maturidade cristã. Né? O oleiro molda o vaso apertando-o. Né? Então, o sofrimento, um dos propósitos, observando esse texto, é para nos conduzir à maturidade cristã. Né? O próprio Paulo, por exemplo, quando Deus deu visões a eles maravilhosas, o que é que Deus fez com ele? Colocou um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse. Paulo sofria? Sofria. Paulo orou várias vezes? Orou. Mas qual era o propósito daquele espinho? Ele diz muito bem: para que ele não venha se gloriar, para que ele não venha se ensoberbecer. Então, o sofrimento, a gente precisa ter uma visão completa do sofrimento. Ele não é estéril. O sofrimento produz algo nas nossas vidas. O sofrimento, das coisas que ele produz, é nos conduzir à maturidade cristã. Então, se Deus tiver colocado algum sofrimento em nós, com propósito, não adianta orar para Deus tirar, que Ele não vai tirar não, né? Isso serve também, tipo, para sofrimento de emoções, tipo, depressão, ansiedade, isso também serve? Tipo, a pessoa passa por um problema de depressão e isso é seu espinho na carne para você sobreviver, sabe o que tem a ver com isso? Como é que tá esse ponto aí, Gabriel? Não, eu entendo que todo tipo de... Tá falando mais no sentido de qualquer tipo de depressão, Sim. Algum problema. Sim. Não, São aflições, né? São aflições. Né? A ideia é que durante a aflição, durante a angústia, a dor, nós nos sentimos mais dependentes, nós somos frágeis, nós somos fracos. E é nos momentos de fraqueza, de tristeza, de ansiedade, de dor, que nós nos lançamos aos pés do Senhor. Então, todas as vezes, independente do... como a gente fez a distinção, né? Se há uma causa genuína, se nós estamos passando por algum tipo de sofrimento de maneira inocente, sem nós termos a causa disso, obviamente nós, na nossa dor, na nossa angústia, ao buscarmos por Deus, ao buscarmos forças em Deus, nós também desenvolvemos essa perseverança e essa maturidade, independente das causas, se foi algo externo a nós, se foi algo interno a nós, eu creio que Deus age e produz maturidade através disso. Sim, sim. Eu acredito que algumas enfermidades, seja ela de cunhos emocionais ou não, se foi colocada por Deus em nossa vida, ela vai ter essa razão do propósito, né? Então, muitas vezes, é de nos achegar a Ele mesmo, como o Gabriel falou, né? Então, Deus não produz sofrimento nos seus filhos sem propósito, né? Exatamente. Deus não é um carrasco que gosta de ver seus filhos sofrendo sem um propósito e sem uma razão, certo? A Tamis fez uma pergunta aqui, antes da gente passar para responder logo a pergunta dela, certo? E depois a gente continua. Ela perguntou qual a melhor forma de consolar pessoas que têm sofrido com doenças crônicas. A gente responde agora? Não, eu acho que fica até o final da live, que no final a gente dá as considerações finais e vai dar alguns
alguns parâmetros bíblicos para pessoas que estão sofrendo, né, de maneira geral. Fica até o final, que no final a gente vai abordar. Ok. Então, só complementando isso, já falou sobre o propósito, na verdade, o principal propósito é isso, né? Deus trazer maturidade, nos levar à maturidade, mas também complementando isso, no texto de 1 Pedro, capítulo 4, texto muito conhecido, versículo 12 e 13, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Então, Pedro, ele traz algo que mais ou menos complementa essa ideia da maturidade, que é a ideia de Deus nos provar através dos sofrimentos, através da angústia, né? Aqui o caso dos irmãos é um caso muito específico de perseguição. Eles eram muito perseguidos, eles eram muito massacrados por os inimigos do Evangelho. E Deus mostra que Deus está usando isso para provar a fé desses irmãos, para fortalecer os músculos espirituais desses irmãos. Então, o que a gente está tentando só combater aqui, mostrar para vocês, é que normalmente a gente lida de maneira errada com o sofrimento porque a gente tem uma visão muito restrita do sofrimento. Completa do sofrimento. Falta-nos uma visão completa do sofrimento. E de que se constitui essa visão? A visão natural, é claro, o sofrimento dói, o sofrimento machuca, a gente não vai ignorar isso, mas ao mesmo tempo o sofrimento amadurece, o sofrimento fortalece, o sofrimento gera em nós uma condição de dependência que deve levar-nos até Deus em humilhação, em súplica, para que Ele possa curar as nossas dores, nos trazer para mais perto de si. Então, o sofrimento tem isso, a gente tem que olhar para o sofrimento com essa perspectiva, de uma oportunidade de buscarmos mais a Deus e sermos fortalecidos. O sofrimento também tem a função de revelar o nosso caráter, né? Sim. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus está dando a parábola do semeador, né, ele disse que uma das sementes cai no meio dos espinhos, né? Cai e vem as provações, vem as tribulações do mundo, e ele não tem raiz, né? Ou seja, o sofrimento, ele revela o nosso caráter. Por que nós estamos na fé, né? O sofrimento é usado para aperfeiçoar o nosso caráter e revela quem nós somos. Revela onde está fundamentada a nossa fé, se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é verdadeira, porque o cabra que não tem a fé arraigada, alicerçada no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, quando vem o fogo da aflição, meu irmão, ele capa o gato, né? Como disse Salomão no Provérbios, né? Se no dia da angústia te mostras fraco, tua força é pequena, né? Então, é revelado no dia da angústia as nossas coisas. E fica aqui também uma dica para você aí que pretende ter filhos, né? Prepare seu filho para a vida. Hoje em dia, a maioria dos pais querem remover dos filhos o mundo de dores, né? E isso não prepara os filhos para a vida, certo? Preparar os filhos para a realidade da vida. A vida é um lugar cruel mesmo, de sofrimento que a gente sofre. E os pais não devem estar o tempo inteiro querendo tirar dos filhos o seu sofrimento. Eles precisam aprender com a frustração da vida, eles precisam aprender com as dores da vida, com os sofrimentos, porque tudo isso irá amadurecê-lo e irá formar o seu caráter, certo? Então os pais devem estar ali junto com os filhos. Meu filho, eu estou aqui com você. Vamos passar por isso junto. Mas jamais ficar o tempo inteiro querendo sofrer no lugar do filho e removendo dele, tirando dele toda espécie de sofrer. Muito provavelmente você vai colocar uma criança no mundo mimada, sem saber o que é sofrimento. Nas primeiras decepções da vida dela, muito provavelmente ela vai encontrar talvez refúgio na bebida, nas drogas, em qualquer outro lugar que tire dela essa sensação de dor, de sofrimento, que é o que a maioria das pessoas fazem, certo? Então, a vida é isso, certo? Prepare eles para a vida e apresente Cristo, que é o fundamento daquele que nos ajuda a lidar com o nosso sofrimento. Como já foi dito aqui por alguns nos comentários, ele é o servo sofredor, certo? E ninguém melhor do que ele para nos ajudar no sofrimento. É isso aí. Então, Guilherme, olhando para isso, a gente viu que a Bíblia apresenta a vida cristã como uma vida que realmente vamos passar por sofrimento. A gente viu que motivações, a gente viu que a gente está num mundo cruel que nos odeia, nós somos inimigos do mundo e de Satanás, que é o príncipe do mundo. Isso causa essa oposição contra nós. A gente viu também que a gente tem que olhar para o sofrimento como ele se apresenta biblicamente, como algo que tem a nos ensinar, que tem a nos fazer crescer, que tem a nos amadurecer. Então, se a gente adquire essa visão, como é que a Bíblia diz que devemos reagir agora diante do sofrimento? O que a gente faz quando a gente descobre que o sofrimento tem esse lado bom, essas coisas? Sim. Você pode conferir aí na sua Bíblia, né,
em casa aí, eu vou citando aqui alguns textos, que é o resultado disso tudo que o Gabriel falou. O resultado é a alegria, né? A alegria no sofrimento, como a gente leu no texto de Tiago, não é um conselho que Tiago está dando, é um mandamento do Senhor. Tá? Se alegrar no sofrimento é um mandamento do Senhor. Tem alguns textos aqui que eu selecionei que mostram que Deus manda, que a Bíblia manda nós nos alegrarmos. Eu quero que você anote aí, pesquise aí na sua casa. É Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, como eu citei no início. Colossenses 1, 24, Tiago 1, 2 e 1 Pedro capítulo 4, verso 12 ao 13. O resultado de quando a gente tem uma visão completa do sofrimento é a alegria em meio ao sofrimento. E por que essa alegria? Qual a causa, qual o fundamento dessa alegria? É quando a gente entende corretamente o sofrimento, né, e a gente tem uma visão mais ampla de quem é Deus, o que Deus está fazendo por meio do sofrimento. A gente não vai mais enxergar o sofrimento como algo estéril, como algo que nós devemos passar e sair correndo rápido porque nos machuca. Nos machuca, mas nos machuca para moldar o nosso caráter, nos machuca para nos amadurecer, nos machuca para nos tornar mais parecido e semelhante com o nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento faz parte da pedagogia de Deus para mudar os seus filhos. Tá? Então, não enxergue mais o sofrimento como algo estéril. Né? Então, se alegre no sofrimento, porque isso é um mandato do Senhor, um mandamento do Senhor. Também é isso. Então, a postura bíblica correta diante do sofrimento é uma postura de alegria. Sim. É uma postura de júbilo. Não uma alegria tola, uma alegria que ignora o sofrimento. A visão cristã não é uma visão que ignora o sofrimento. Isso é budismo. Uma visão cristã é uma visão que considera o sofrimento e submete o sofrimento ao senhorio de Cristo. Quando nós submetemos o sofrimento ao senhorio de Cristo, nós encontramos alegria. Alegria em quê? No texto que o pastor Adelmo leu no início, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse texto nos ensina duas coisas simples. Quando devemos permanecer alegre e em que deve permanecer a nossa alegria. Sempre e no Senhor. Se o Senhor, Ele sempre vai estar conosco, nós sempre devemos permanecer alegres com Ele. A gente não está falando de algo fácil aqui. É verdade. A gente não está falando de algo simples. Eu ia falar isso. A gente não está falando de algo que a gente faz sempre. A gente não está falando que quando a gente perde um emprego, que a gente sai sofre, na rua, né? A gente sai comemorando, eu perdi o emprego, tá bom demais. Essa é a diferença de entender e saber. Para você entender, basta alguém lhe explicar. E é o que nós estamos fazendo. Para você saber, você vai ter que experimentar. Através da experiência, certo? Deus vai te mandar um sofrimento esses dias. Então, talvez você está notando, eu entendi tudo, né? Agora você vai ter que, de fato, aplicar isso na sua vida, certo? Viver isso, certo? E aí é outra coisa, tá bom? Mas esperamos e desejamos que você viva isso, porque é o que a Bíblia apresenta e é o que ela espera de nós, é o caminho que a gente tem, né? É o caminho que a gente tem para conseguir lidar com as aflições da vida, com os sofrimentos dessa vida. E ela apresenta de uma maneira muito bela, né? É muito belo alguém se alegrar no sofrimento. É muito maravilhoso ver a maneira como Deus trabalha uma pessoa e consegue fortalecê-la apesar de todas as tribulações. É muito lindo quando a gente lê o livro dos mártires aí, já PhD no livro dos mártires, o cara aqui, aliás, 100 vezes. Quando a gente lê a história da igreja e a gente aprende sobre os cristãos sendo mortos na igreja primitiva, e alguns deles morriam cantando, morriam se alegrando, e a gente lê aquele relato e, caraca, eu não sou nada, eu sou muito ruim, porque eu me entristeço com coisas bem mais simples. Sim. Mas o que a gente mostra é que essas pessoas, elas viram isso porque elas entendiam que há algo muito mais precioso reservado para elas. Elas entendem que elas não são desse mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando se adquire essa perspectiva, ela se internaliza em nossos corações, aquilo que vem após a morte, aquilo que vem após o sofrimento e a angústia é muito maior do que a angústia que a gente está vivendo aqui, né? Então, é por isso que o cristão, ele consegue viver esse paradoxo de se alegrar em meio às provações. O incrédulo nunca vai conseguir viver isso. Ele nunca vai conseguir se alegrar nas provações. Porque ele entende que o mundo dele está acabando com aquela provação. Ali é tudo que ele tem. Nós não, nós temos muito mais. Nós temos alguém que é muito maior que a provação. Então nós poderíamos dizer que, falar aqui de Jonas Madureira, né? Ele disse que o ateu, o descrente, ele é um cara extremamente infeliz que tem picos de alegria, né? Picos de alegrias momentâneas. O cristão é um cara plenamente feliz que tem picos de tristeza,
E é assim realmente. É E isso. por que nós somos plenamente felizes? Porque nós estamos com carteira cheia? Claro que não. Como foi cantado aqui o louvor, né? Essa paz que sinto em minha alma, né? Não é porque tudo me vai bem, mas é porque nós contemplamos de maneira maravilhosa a supremacia de Cristo. Cristo reina sobre todas essas dificuldades, sobre todas essas adversidades. Nossa esperança está arraigada não nas circunstâncias, mas está arraigada em Cristo Jesus. Então, o segredo para se alegrar em meio ao sofrimento é a beleza da supremacia de Cristo. É quando nós estamos íntimo com Cristo, estamos com a nossa fé arraigada no Senhor Jesus Cristo e contemplamos a sua supremacia, a sua grandeza, nós conseguimos nos alegrar no sofrimento com picos de tristeza. Sim, sim. A gente vai oferecer alguns conselhos, né? Acho que o tempo aí tá perto, tá próximo. Mais ou menos. Vamos responder a pergunta da Tamis. Eu vou usar um texto para responder. Ela perguntou basicamente como aconselhar pessoas que sofrem com doenças crônicas, né? Acho que é no sentido de doença que vai permanecer com Sim, ela isso vai ficar a com a vida pessoa, toda, né? né? Que vai ficar com. Eu queria ler o texto de 2 Coríntios. Gabriel, falta 2. Falta Falta 2, dois? né? Quer que eu encerre? Então, a rápido? gente vai fazer assim, pessoal. Aí você A começa gente com vai você. fazer as considerações, a gente vai, na verdade, para a parte de aplicação, né? De ensinar você como você deve viver com isso, né? E como esse conhecimento pode te ajudar de forma prática a lidar com os teus sofrimentos, tá bom? Como a live está encerrando, a gente vai só fechar e já abrir o outro, tá? Boa noite. Você está. Aquele você que já entrou aí, vai abrindo sua Bíblia, se você puder, um texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Vou ler com vocês um texto para a gente tratar daquela pergunta que a Tamis fez. Não sei porque a risada. Segue o jogo. Vamos lá, acho que já está um bom número de irmãos, né? Isso. Tem 20 aqui. Só pra gente Mandar a marmitaria conosco aí, um prazer tê-lo você aqui. Patrocinador aqui Manda uma dessa live. quentinha Na pra próxima, gente. irmão, tem que mandar esse quentinho aqui pra nós. Né? Pra terminar. Tá fazendo as lives com fome, né? Um abraço, Nádia. Meus queridos, eu vou ler aqui o texto de 2 Coríntios. A Tamis perguntou se... como nós lidamos, como nós cuidamos de pessoas que... Na verdade, eu acho que muitas pessoas, não sei o que vocês poderiam dizer, né? Eu luto, claro, com meus pecados, com meus sofrimentos. Mas talvez eu acho que eu sinto mais dificuldade, às vezes, em ajudar outras pessoas, em cuidar de outras pessoas que passam por dificuldades. Esse texto, segundo 2 Coríntios 12, diz assim, a partir do versículo 7. É um relato de Paulo. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu acho que como eu acabei de falar, é uma área muito difícil aconselhar alguém que sofre, principalmente alguém que sofre com uma doença permanente como essa, que nada do que a gente disser ou nada do que a gente recomendar vai resolver a situação num passe de mágica. Eu acho que alguém que sofre com algo dessa natureza vai ter que aprender isso que Paulo aprendeu, que a graça de Cristo basta. Ela vai ter que aprender que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui eu entendo, claro, não se trata de... Deus fez isso com Paulo para que ele não se exaltasse em vista das revelações que ele teve. E eu não estou dizendo que o seu problema é pecado ou algo dessa natureza. Não precisa ser pecado. Ainda assim, certamente a convicção que eu posso ter é que se você tem essa doença, ela tem como propósito levar você a depender mais de Deus. Levar a você na sua fraqueza, depender da força de Deus. Então, se você conhece pessoas que sofrem com doenças crônicas e que você tem medo de aconselhar, tem medo de chegar perto, porque tudo que você disser nunca vai servir para curar ela, o que você pode fazer para ajudá-la é direcioná-la a conhecer e a desfrutar da graça de Cristo. A graça de Cristo que é infinita. A graça de Cristo que transpõe, que transcende toda e qualquer doença. A graça de Cristo que inunda nosso coração, nosso ser e preenche todo e qualquer vazio. A graça de Cristo que é mais forte do que qualquer fraqueza humana. A graça de Cristo que é superior a qualquer ofensa, qualquer privação que esse mundo pode nos dar. Se
Se você quer ajudar pessoas que sofrem, que não tem como resolver curando essa pessoa, aponte para ela e faça com que ela perceba a graça de Cristo, porque a graça de Cristo basta sobre a vida dessa pessoa. Ela nunca vai ser curada, mas a graça de Cristo sempre vai inundar e transbordar o ser dela, porque a graça de Cristo é maior do que qualquer coisa que ela possa sofrer. Eu acho que é isso que eu diria para ela. A gente falou aqui sobre perspectivas, né? Sobre o ponto de vista de cada pessoa. Um dos grandes dilemas do nosso sofrimento é quando a gente olha somente para o aqui e o agora, para esse presente momento, né? Como se o sofrimento do aqui e agora, ele definisse a nossa experiência de vida, a nossa vida como um todo, né? E uma das coisas que eu acho maravilhosa do Evangelho é porque ele nos leva a enxergar além, para depois. Quando Paulo disse que os sofrimentos desta vida nem se compara com aquilo que tem depois, ele faz isso. Ele faz você tirar o olho daqui e ver que ali é bem maior. Então, quando você olha lá e vê bem maior lá, aqui é bem pequeno. É bem pequeno. Então, o nosso ponto de vista nos ajuda muito a lidar com as aflições do presente momento. Quando a gente entende que a vitória de Cristo na cruz, a sua graça derramada sobre nós, nos garante, por exemplo, um corpo glorificado no futuro, um corpo que não padecerá, um corpo que não ficará enfermo. Lá na minha igreja, aqui na nossa igreja, a gente tem um cadeirante. Eu sempre digo isso para ele. Eu disse, meu irmão, eu ainda vou te ver, meu irmão, correndo, meu irmão, na presença de Deus, e eu vou estar lá contigo, meu irmão. Meu irmão, para que consolo maior do que esse? Eu estou mentindo? É uma verdade bíblica. Ele vai receber um corpo glorificado, um corpo que não tem doença, um corpo que não padece de nenhuma enfermidade, ele será saudável, né? Então, todos nós aqui agora estamos sujeitos a pegar uma doença crônica, né? Nascermos com ela, né? Então, a esperança da glória em Cristo Jesus é um bom consolo para alguém, fazendo ele tirar o olho do aqui agora e enxergando aquilo que está mais para frente. E ele se contentar nisso, saber que as aflições daqui nem se compara lá. Então, eu consigo suportar aqui, porque eu sei que o que está lá guardado para mim é bem maior, bem melhor, e eu consigo passar por isso, sabendo que lá vai ter algo melhor para mim. Então, isso é maravilhoso. Então, essa questão do ponto de vista nos ajuda muito a lidar com os sofrimentos, certo? Isso aí. É para mim falar também? Mas eu repetiria o que o Gabriel disse e repetiria o que o pastor falou. Porque está completo aí as respostas. Então, pronto. As respostas dos homens. Mas já responderam muito bem a Tamis aí. E algumas aplicações que nós poderíamos fazer. Primeira coisa é não ignorar o sofrimento. Parece estranho aqui, mas muita gente ignora. Por exemplo, aquele exemplo de Cristo, quando o nosso mestre está passando por uma aflição muito grande, um extremo sofrimento. A Bíblia diz que ele chega a suar sangue, né? E ele chama seus discípulos para orar com ele. Qual a postura dos discípulos quando Jesus Cristo chama eles para orar? O que é que eles fazem? Eles oram? Não. Eles dormem. Eles simplesmente ignoram aquela situação. Simplesmente não sabem lidar de forma correta com aquela angústia que vai vir sobre eles já. E Cristo nos dá uma lição ali. Como lidar com a angústia? Como lidar com o sofrimento? O que Cristo faz é orar. Eu creio que a oração é um antídoto, assim, uma chave, uma arma que Cristo nos dá para lidar com o sofrimento. Eu estava falando com os meninos do JBC, com nós, lá no nosso bate-papo, sobre angústia, sobre ansiedade. Eu disse que o meio por qual Deus nos dá para lançar nossas ansiedades em Cristo Jesus é a oração. É a oração. Como é que vai se tornar conhecida diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias, as nossas lutas? Se nós não chegarmos para Deus e confessarmos, né? Se nós não chegarmos para Deus e lançar sobre Ele... Transferir. Exatamente. Né? Então, eu citaria aqui o que o Jonas Madureira diz. Ele diz o seguinte: é com os olhos fechados na oração que nossos olhos espirituais abrem para enxergarmos a realidade de quem nós somos e de quem Deus é. É por meio da oração, quando estamos passando por muitas lutas, que nós nos aproximamos mais de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos a grandeza e a supremacia de Cristo sobre as nossas vidas. Então, a oração é a ferramenta que Deus nos deixou para nós levarmos as nossas angústias a Deus. Legal. E eu poderia completar também, geralmente quando as pessoas estão sofrendo, elas se fecham, né?
Exatamente. Elas deixam de ir a Deus. Algumas pessoas também se isolam dos seus irmãos, né? Você falou sobre oração, quero falar sobre comunhão, certo? Nós temos passado por esse momento de pandemia e eu acredito, como você deve estar sentindo a mesma coisa. Como é ruim estar afastado dos nossos irmãos, né? Olha, meus irmãos, Deus fez para ser dessa forma, certo? Igreja é corpo. E há uma necessidade mútua de cuidado uns dos outros, e isso só pode ser feito através da comunhão. Então, quando nós sofremos e nos isolamos, o nosso sofrimento é bem maior. Porque muitas vezes Deus vai usar os nossos irmãos para curar as nossas enfermidades. Deus vai usar os nossos irmãos para fazer isso, para nos aconselhar, para emprestar o seu ombro para nós, para que juntos possamos passar por aquilo, né? Então, a comunhão, ela é essencial também para o sofrimento. Então, fica um conselho para você, não sofra sozinho. Compartilha teu sofrimento com os teus amigos, pede oração, deixa outras pessoas sofrerem os teus sofrimentos, porque é bíblico, né? É bíblico. Isso, carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, permitir com que Deus use teus irmãos para curar tuas enfermidades, né? Então, não se fecha. Eu sei que às vezes a gente quer demonstrar ser, muitas vezes algo que a gente nem é. Às vezes a gente quer demonstrar que nós somos fortes, temos vergonha das nossas fraquezas, mas vergonha faz a gente padecer sozinho, né? Quando na verdade Deus está querendo nos acudir e está usando os nossos irmãos, porque lembre-se, a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Rejeitar seu irmão é estar rejeitando Cristo, que está com o seu braço, que é o seu irmão, porque a igreja é o corpo dele. Então, não faça isso, certo? Então, uma das maneiras de você lidar com o seu sofrimento é você estar com seus irmãos, certo? Falou sobre a oração, e eu falo agora sobre comunhão. E o Gabriel... Tem que terminar com ão também. Tem que terminar com ão. Pensa aí. Então, pessoal. Com adoração. Amém. Meditação. Quando estiver sofrendo, pega lá o Louve. Essa casa é Realmente sua ouviu o Cassiane, casa. não, meu irmão? Você Louvozão. tá sofrendo, louve. Não importa. Tá chorando, louve. Não importa. Não importa, louve. Seu louvor vai do céu. Isso, né? Então, a adoração é perfeita, irmãos. E Deus né? é na frente. E a adoração. Vem bem dizer aqui que quando você, muitas vezes, na angústia aí dos seus sofrimentos, você ouviu aquele louvor e não trouxe renovo? Eu acredito que sim. Já certo? cai assim, Eu acredito cai que de sim. capeta do lado. A adoração também é um caminho maravilhoso Excelente. para a gente lidar com os nossos sofrimentos, né? A gente bota aquele louvor que nos aproxima de Deus e a gente louva ao Senhor, adora a Deus, porque Deus é digno de ser adorado mesmo diante das aflições, ainda que não haja ovelhas no curral. Deus é o Deus da nossa salvação e precisa ser adorado. E quando fazemos isso, nossa alma é curada. Porque fomos criados para adoração. Fomos criados para adoração. E nada pode nos impedir de adorar a Deus, certo? Então, a adoração é um caminho, sim, maravilhoso para a gente curar as nossas aflições, tá? Belo exemplo é Paulo, né? Paulo e Silas na prisão. Perfeito. Aquele exemplo ali é maravilhoso. Ele está preso e tal, o cara tinha sido chicoteado, tá só sangrando um pouquinho, mas lá de madrugada preso, aí começa a cantar e Boa de mesmo. cai, sabor de mel, cantar. Algo desse tipo aí. E Mas, adoro. mas certamente é um exemplo maravilhoso. Porque a gente vai encerrar com algumas considerações, né? Não sei se, só resumindo, basicamente, para exemplos. Enquanto os meninos vão aqui resumindo, se você tiver mais alguma pergunta, aproveita para fazer, que quando terminar as considerações, a gente responde. Se você quiser também botar algum comentário aí sobre tudo que foi falado, para acrescentar, fala aqui também que a gente lê, tá bom? Se você quiser discordar da gente, você Também. tem todo o direito de estar errado, É. né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Só alguns pontos para a gente finalizar, né? Coloque na balança o sofrimento de hoje com a glória de amanhã e você vai ver o que é bem mais pesado. A glória do futuro, a glória do que Cristo nos promete excede em muito, e essa promessa é firme, é eficaz, é verdadeira, né? No seu sofrimento, deixe com que o seu sofrimento seja uma oportunidade para você testemunhar esse mundo incrédulo, né? Deixe que o seu sofrimento
seja uma luz que brilha nesse mundo de trevas. Diante do seu sofrimento, que você se alegre, para que esse mundo incrédulo fique perplexo tentando entender de onde vem tamanha alegria. Isso acontece quando nós nos permanecemos alegres. E uma última consideração é que nosso mestre sofreu. É bom olhar para Jesus durante esse tempo. Algumas vezes nós nos revoltamos porque eu estou sofrendo. Calma, jovem. Lê Isaías 53, por favor. Seu mestre sofreu. Se chamaram ele de demônio, vão chamar você de quê? Se bateram nele, vão fazer o que com você? Não é para tentar tirar o peso de tudo isso, mas pense sobre o seu mestre, santo, justo, perfeito, sendo espancado naquela cruz, tente comparar para ver o que vai ser mais injusto. Sim. Acho que é isso da minha parte. Que os irmãos possam meditar sobre tudo isso. É um dos assuntos mais complicados e difíceis de lidar. Eu realmente sou muito limitado quanto a isso, mas eu creio que a palavra de Deus falou grandemente. Deixa eu dar um conselho para você também. A gente falou aqui sobre os caminhos que você deve pegar, pedir ajuda a outros irmãos. Agora deixa eu lhe dar outro conselho que eu dei inclusive no domingo, né? Olha, às vezes a gente quando está passando por aflições, a gente sempre tem a ideia de que nós precisamos ser assistidos. Não sei se isso já aconteceu com você, e eu acho que já. Às vezes você está passando uma luta muito grande, um sofrimento muito grande, e outras pessoas se encostam perto de você pedindo tua ajuda. Isso já aconteceu com você? Eu acredito que sim. E às vezes você, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui numa luta, numa sofrência, e é legal quando Deus faz isso, que é para mostrar que você não é o único que sofre. E que você aprendendo através do consolo de Deus, você vai consolando outras pessoas, como Paulo bem diz em suas cartas, né? Então, à medida com que Deus vai nos consolando das nossas aflições, Ele vai nos capacitando para também consolar outros nas suas aflições, né? Então, esse é um tempo em que a gente pode aprender isso, né? Deus vai curando nossas mazelas à medida com que a gente também vai se dispondo a ajudar outras pessoas que estão aflitas juntamente conosco, né? E isso é maravilhoso, né? Isso é terapêutico, inclusive, né? À medida com que a gente vai ajudando outras pessoas, Deus vai curando as nossas mazelas. Isso é maravilhoso, né? Às vezes a pessoa está passando, inclusive, por coisas semelhantes à nossa, e a gente responde para ela, e Deus diz, essa é a resposta para ti também. Essa é a resposta para você também, né? Isso é muito interessante como Deus faz. Então, de todas as formas, não te fecha. Não te fecha para quem vem até você, e não se feche, vá até outras pessoas também, para que outras pessoas sejam usadas por Deus para cuidar de você nas suas aflições, tá bom? Esperamos ter contribuído nesse tempo para você. Que Deus te abençoe. Não sabemos quanto tempo ainda vamos passar nessas aflições que temos vivido, mas apesar de tudo, Deus continua sendo Deus, está conosco hoje e amanhã, e como Ele disse, até a consumação do século. Citou tudo que eu ia dizer. Eu encerraria dizendo isso que eu já falei no meio do nossa live. Não rejeite o sofrimento, ele faz parte da pedagogia de Deus para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus, né? E como o pastor bem disse, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então o sofrimento tem essa pedagogia, faz parte da pedagogia do Senhor Jesus Cristo. E tem um fim, né? E tem um fim, tá? Saiba disso, tem um fim. Ok, então vamos orar, né? Já que ninguém tem mais aí perguntas, ninguém colocou perguntas, queremos agradecer, tá? A cada um de vocês que estiveram conosco em nossa live. Amém. Espero você puder estar conosco. Domingo estaremos aqui às 19 horas para fazer esse momento de transmissão ao vivo, de louvores, de meditação na palavra de Deus também, tá certo? E espero ver você, tá bom? Compartilhe aí com outras pessoas para que elas estejam conosco também. Nós gostaríamos muito da sua ajuda. Você que já é inscrito no canal da nossa igreja do YouTube, se você ainda não corre lá, PIB Cascavel Ceará. PIB Cascavel CE, certo? Vai lá, entra lá, se inscreve, compartilha com outras pessoas. A gente está querendo alcançar o número de 1000 inscritos para que a gente possa fazer a transmissão pelo YouTube também pelo celular, porque fica melhor, a transmissão fica bem melhor. E nem todos os irmãos às vezes conseguem
acessar o Instagram e o YouTube fica mais fácil, certo? Então a gente quer poder alcançar um número maior de pessoas e melhorar também nossa transmissão. Então se você puder nos ajudar, nós agradeceríamos bastante, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que nesse tempo difícil a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Pai querido, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a razão da nossa vida e a razão da nossa alegria. Deus, sabemos que ninguém pode roubar esta nossa alegria, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não depositarmos em nada e nem ninguém a razão e o fundamento da nossa alegria. Deus bendito, abençoe cada um dos que estão conosco, que tem passado por aflições, suas angústias, assim como todos nós, ó Deus. Não há esse que não tenha sofrido ou que não esteja passando por sofrimentos. Pai, queremos aprender na Tua pessoa, Deus, junto contigo, sobre as razões e os propósitos dos sofrimentos que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajude, ó Deus, a crescermos. Aprendemos nesta noite, ó Deus, que o sofrimento é um caminho que o Senhor utiliza para nos aperfeiçoar, para nos moldar à imagem do nosso Senhor e Salvador, o conhecido como servo sofredor. Pai, queremos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus no sofrimento, pois bem sabemos que também herdaremos sua glória. Deus bendito, abençoe tua igreja, os meus irmãos. Ensina-nos, ó Deus, a sermos instrumento em tuas mãos, como teu corpo, para acudir aqueles que estão aflitos. Tira de nós, ó Deus, o orgulho e a soberba e nos mostra, ó Deus, o caminho até o nosso irmão, para procurarmos ajuda, para sermos consolados por ti, por meio deles. Deus bendito, não sabemos como as coisas vão de terminar nesses dias que temos vivido, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, sentado no teu trono, dirigindo, ó Deus, todo o universo, toda essa história. Sabemos, ó Deus, que ainda que venhamos a passar pelos vales das sombras da morte, o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e mal nenhum temeremos, ó Deus. Pois após os vales o Senhor tem preparado para o teu povo uma mesa, ó Deus, para nós. E nós nos alegramos, ó Deus, em ti, porque sabemos que contigo habitaremos seguro para sempre em tua casa. E nada, Deus, pode nos separar do Senhor, nada mesmo. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos, louvando e aprendendo do Senhor. Nos abençoa no restante desta semana e nos ensina, ó Deus, assim como Paulo, a vivermos com os espinhos na carne que o Senhor tem colocado diante de nós. Que aprendamos que a tua graça nos basta e é melhor do que a vida. E assim, Deus, nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe e até domingo. Obrigado.